Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. Mas antes de iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para assim você estar recebendo as notificações e, claro, não deixe de deixar aquele joinha, assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série Cuidado pelas Mãos de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você do livro de Isaías, o capítulo de número 41, os versos de 8 a 10, que diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei desde os teus cantos, e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja Deus. Meus queridos, o profeta Isaías dirige essas palavras ao povo de Israel durante o contexto de incerteza e asilo iminente. Deus se revela como aquele que elege, chama e sustenta seu povo. A expressão destra fiel, mão direita, simboliza poder, proteção e ação direta de Deus. Ele não é um espectador distante, mas segura seu servo com força e fidelidade. A repetição de não temas reforça que o cuidado divino anula os motivos de medo humano. A relação é de aliança. Ele é o Deus que fortalece, ajuda e sustenta. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que cuida da minha e da sua vida. E quando Deus deu essa série, quando Ele colocou no meu coração, tenho certeza que Ele vai agir de forma tremenda na vida de cada uma das pessoas que estão aqui conosco, que estão aqui acompanhando essa série, porque diz a palavra do Senhor que Deus ele não despede ninguém de mãos vazias. Portanto, eu quero dizer que você que está aqui comigo, você que está nessa programação, tenha certeza que você não está perdendo tempo, mas você está aqui para receber da parte de Deus aquilo que Deus tem para você. Amém? Meus queridos, vamos tratar aqui alguns pontos, vamos tratar 3 pontos desse texto, o qual nós lemos. E o primeiro ponto que nós vamos tratar é a questão da certeza do chamado divino que anula o medo. A certeza, quando nós temos certeza do chamado de Deus, essa certeza, ela anula todo e qualquer medo. E assim como Israel foi lembrado de sua identidade, e Deus chama servo meu, escolhido, precisamos recordar que somos chamados e amados por Deus. Em momento de insegurança, a verdade de que Ele nos segura com um propósito específico deve dissolver nossos temores, deve tirar todo e qualquer temor do nosso coração e da nossa mente. E hoje nós podemos até mesmo assim refletir. Esse medo tem sido maior do que a certeza do cuidado de Deus? Nós precisamos declarar a identidade de Cristo, a identidade de Cristo nas nossas vidas como pessoas escolhidas de Deus, como amigos de Deus, e deixar essa verdade moldar as reações, porque quando nós temos essa certeza no nosso coração, a gente vive
em uma paz sobrenatural, porque nós estamos moldados de acordo com o propósito de Deus. Nós temos essa certeza no nosso coração. Nós não podemos deixar que as situações, que as adversidades, que as preocupações, elas tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ter isso no nosso coração, que nós fomos escolhidos de Deus. Portanto, nós somos amigos de Deus. Você lembra que o Senhor Jesus, ele disse que já não nos chamaria servos, mas sim amigos. Nós temos esse Deus Todo-Poderoso ao nosso lado como nosso amigo. Portanto, a certeza do chamado divino anula todo e qualquer medo na vida do cristão. Segundo, Deus sustenta com a sua destra fiel. Olha que interessante. Deus sustenta com a sua destra fiel. A destra significa dizer mão direita. Exatamente isso. A destra significa dizer a mão direita de Deus. Isso nós podemos entender que indica a ação poderosa e a presença ativa, direta de Deus nas nossas vidas. Ele não apenas observa, mas segura. Às vezes a gente até fala, Senhor, precisamos estar segurando na mão de Deus. Não, na verdade nós precisamos que Deus nos segure com suas mãos fortes. E aqui, nesse texto, vai dizer exatamente isso, que ele nos sustenta com a sua destra. Ou seja, ele nos sustenta, ele nos segura com a sua mão. Isso significa dizer que nós estamos seguros e que nessa segurança nós caminhamos na justiça de Deus, que é a justiça que conduz. Nas dificuldades, podemos crer que as mãos que moldaram os céus também nos seguram. Então, nós sempre vamos ter esses questionamentos para a gente poder trazer uma reflexão para as nossas vidas. Em que área da vida nós precisamos ter essa consciência de entregar ao sustento de Deus? Precisamos parar de tentar segurar tudo sozinho, achar, muitas das vezes, a gente confia na nossa capacidade, muitas das vezes nós confiamos que podemos fazer alguma coisa, mas nós sabemos que não. Nós precisamos ter essa consciência que nós só vamos conseguir qualquer coisa se Deus estiver nos sustentando, se Deus estiver agarrado nas nossas mãos. E essa é a promessa de Deus para o seu povo. Nós precisamos entender também que, assim como Deus foi no passado, ele também é nos dias de hoje. Porque um dos atributos incomunicáveis de Deus é a imutabilidade. Isso significa dizer que Deus ele não muda. Deus ele não muda igual o ser humano muda. Porque o ser humano muda de acordo com a situação, de acordo com as circunstâncias, mas Deus não. Deus, ele é imutável. Portanto, eu quero dizer a você exatamente isso. Confiemos naquilo que Deus falou, porque ele não muda acerca daquilo que ele diz a nosso respeito. E para finalizar, vamos tratar aqui o terceiro ponto. O cuidado divino é base para a coragem diária. Anote isso. O cuidado divino é base para a coragem diária. Ou seja, diariamente nós precisamos estar alicerçados em Deus. E assim, nós vamos ver que Deus ordena, não temas, tá certo? Deus ordena, não temas. E Deus ele dá 3 razões para que nós não venhamos temer nos momentos adversos das nossas vidas. Que ele diz, eu sou contigo. E isso para a gente já basta, né? E ele diz, eu sou teu Deus. Olha só. Então não está se tratando de uma companhia qualquer.
Mas ele está dizendo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo. Você quer ajuda maior do que essa? Não existe. A maior ajuda que nós podemos receber é exatamente a ajuda de Deus. Seu cuidado não é passivo, é um envolvimento ativo que produz coragem. Então, a coragem não vem da ausência de perigo, mas da presença de Deus. Então, exatamente no dia de hoje, nós precisamos entender isso, enfrentar os desafios, seja ele qual for, não importa, seja um desafio específico, aquele que você lembra, seja qual for o desafio, nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Lembrando que aquele que é o meu Deus, ele é o seu Deus, está ativamente ao nosso lado. Então, nós precisamos transformar as promessas em oração. Nós precisamos fazer com que essas promessas de Deus tornem-se oração nas nossas vidas. Tu és meu Deus, portanto, não serei assombrado. Olha que oração tremenda, uma oração de uma simples frase. Tu és meu Deus, portanto, não serei assombrado, porque quando nós estamos sendo sustentados por Deus, pode ter certeza, meu querido, pode ter certeza, minha querida, que nada poderá abalar a nossa confiança, nada pode tirar os nossos olhos do alvo, que é Jesus Cristo. Então, sabemos que situações complicadas aparecerão, situações adversas virão, mas nós precisamos sempre ter isso no nosso coração. Tu és o meu Deus, portanto, não serei assombrado. E é o que ele diz, né? Ele diz, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te sustento. Olha que promessa maravilhosa, meu irmão. Olha que promessa maravilhosa, minha irmã. Então, eu pergunto no dia de hoje, por que você está aí cabisbaixo? Por que você está aí pensando em desistir? Por que você está aí a ponto de largar tudo? Tire isso do seu coração, tire isso da sua mente e coloque na sua mente, coloque no seu coração essa certeza que Deus, ele é contigo. E Deus contigo pode ter certeza que não, medo nenhum vai chegar no seu coração. Ou melhor, não é nem que medo vai chegar, porque medo virão. Mas nesse momento que vierem os medos, nós vamos abrir a nossa boca e dizer, tu és o meu Deus, portanto não serei assombrado. Grave essa frase no seu coração, grave essa frase na sua mente. Tu és o meu Deus, portanto não serei assombrado. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Senhor? Senhor, obrigado por me escolher, obrigado por escolher esse meu irmão, essa minha irmã, e segurar com tuas mãos fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no teu cuidado ativo, a vencer o medo com a verdade do teu chamado e descansar no teu sustento. Nós oramos nesse dia, Senhor, porque nós sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos nesse dia, Senhor, porque nós sabemos que tu estás ao nosso lado, porque o Senhor assim diz, eu sou contigo. Senhor, nós oramos nesse dia porque o Senhor afirma nessa mensagem que tu és o nosso Deus, Pai. Senhor, e nós oramos também nesse dia exatamente porque o Senhor garante que nos ajuda, Pai. Então nós precisamos, Senhor, da tua ajuda, meu Deus. Eu preciso da tua ajuda, o meu irmão que está do outro lado precisa da tua ajuda, a minha irmã, Senhor, que está aí do outro lado, precisa da tua ajuda, meu Pai. Por isso, nesse dia, Senhor, nós oramos no nome santo do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.